Salmos, capítulo 32. Antes de ler, nesses últimos cultos, nós temos comentado muito, eu não sei se vocês perceberam, nós temos falado várias vezes sobre a passagem daquele paralítico que desce pelo telhado, e Jesus fala para ele primeiro: seus pecados estão perdoados. Depois, Jesus curou fisicamente para que ele andasse, mas o propósito principal era a cura espiritual. E esse paralítico, ele encontrou em Cristo quantas curas? Uma ou duas? Primeiro, ele foi curado espiritualmente, e em segundo lugar, ele foi curado fisicamente. A Ellen White tem uma frase que ela diz assim: a paz tão somente ele pode comunicar, que ele pode comunicar, restitui vigor à mente e à saúde. A paz que Jesus pode dar, ela pode revigorar a gente fisicamente, mas também espiritualmente. E muitas pessoas, no livro Ciência do Bom Viver, que é onde está essa história, ela cita que muitas pessoas chegaram a uma condição de doença por causa dos pecados. Não significa que todo mundo está doente por causa de pecado, mas nesse texto que ela está descrevendo a descida do paralítico, quando você vê o texto, ela fala: olha, ele foi cavando tanto, ele fez tanta coisa errada, que ele chegou na situação de estar paralisado, e ele não tinha mais esperança de ser salvo. E aí, essa história está... Toda vez que eu tento mudar o assunto, o Senhor joga para eu abrir o culto com alguma coisa referente a esse pedaço. E aí, o versículo que estava no meio do caminho é aquele que fala: seus pecados foram perdoados. Mas a hora que eu fui ler esse versículo, não era esse lá em Marcos para abrir, era o Salmo 32. E o que Deus quer enfatizar hoje é o versículo 3. Ele diz assim, ó: enquanto eu me calei. Isso quem está falando é o Davi, rei. Ele era o rei de Israel. Enquanto eu me calei, ou seja, eu guardei os meus pecados, eu não coloquei para fora, eu me mantive em pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Ou seja, eu gemia de dor, eu sofria, eu apanhava o tempo inteiro. E aí, por que eu estou abrindo o culto com isso? A gente sempre fala que a gente sempre exalta a Deus e a Jesus na abertura do culto. Versículo 4: porque dia e noite, o tempo inteiro, a tua mão pesava sobre mim. Quando Deus quer curar e tratar, Ele esmaga. Se nós não tratarmos o pecado como pecado, Deus vai esmagar. E o Senhor está nos chamando a dar nome aos nossos pecados. Que nem a gente ouviu na quinta, né? Mas eu só estou meio tranquilo. Não, é preguiça. Mas é que eu só não quero. Larga de ser preguiçoso. Vamos fazer, trabalho, ande. Não, hoje eu não vou orar. Você vai pagar o preço. Samuel disse assim: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por este povo. Samuel falou. Se nós não dermos nome aos bois, se nós não chamarmos o pecado de pecado, a mão do Senhor pesa. E o que acontece quando a mão de Deus pesa o dia inteiro? Final do versículo 4: o meu vigor, a minha alegria, a minha disposição se tornou em sequidão de estio. Parece um deserto seco. Acabou-se. E aí, eu vou ler mais 2 versículos, porque Deus quer realmente falar com os teimosos. 9, versículo 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Significa assim: para de ser teimoso, para de ser teimosa, e tem que andar com cabresto, porque o cavalo, se não tiver o cabresto, ele se desvia. O cabresto é para mantê-lo na linha. O que Deus quer, Ele não quer fazer linha dura. Se Ele tiver que fazer,
Ele está fazendo. Se ele tiver que fazer, não, ele está fazendo isso conosco. E se ele tiver que continuar, ele irá continuar, porque Deus não muda. Mas o que ele quer é que a gente não precise do cabresto. E o versículo 10: sabe quem tem muitas dores? O ímpio tem muitas dores. Se nós estamos numa batalha violenta sem parar, é porque Deus está vendo impiedade em nós. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O Senhor quer derramar a sua misericórdia nesta manhã, mas é para parar com a dureza do coração. O Senhor vai pesar. Não meça forças com Deus. Sabe quando tem o braço de ferro que fica um contra o outro? Você vai perder. Não meça forças com Deus, porque enquanto precisar pesar dia e noite, Ele vai pesar. Mas Ele quer nos cercar da sua misericórdia. Por isso você chegou até aqui essa manhã, porque Ele não quer te manter no peso, mas Ele quer livrar a tua alma do fardo, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Mas se precisar, Ele vai pesar. Esse é o Deus amoroso e justo. Ele é firme, e o que tiver que ser feito, assim será. Amém? É com essa atitude que nós vamos nos ajoelhar.